Ei, gente! Hoje entrando em campo, veio aqui na casa de um grande ídolo do futebol. Goleiraço, já deu muita alegria para as torcidas do Flamengo, da Seleção Brasileira, da Inter de Milão e agora para a torcida do Benfica, aqui em Lisboa. Júlio César, seja bem-vindo a Entrando em Campo. Eu que agradeço aí participar, já de antemão parabenizar você e a Thalita, né, por essa iniciativa bacana. Espero que vocês tenham aí muito sucesso. Olha, na tua idade eu tava casado, hein, cara? Tá vendo, né? Se adianta. Já tô queimando teu filme aqui. Já era pai, hein? Calma. Vamos começar então com a pergunta da Thalita, que ela mandou lá do Brasil pra gente. Vamos lá. Oi, Júlio. Muito obrigada por ter aceitado participar do Papo Reto. E eu queria fazer uma pergunta. Você começou no Flamengo aos 11 anos de idade e subiu para o profissional com 17. Assim começou sua história no time da Gávea, de títulos e de uma imensa identificação por parte da torcida. E começar num time do porte do Flamengo é uma responsabilidade muito grande que eu diria que você tirou de letra. Qual a importância desse começo e o que você leva dessa experiência na sua carreira? Então, eu acho que foi nessa minha iniciativa no Flamengo, acho que a coisa foi tudo muito rápido. Então, eu tive a oportunidade sim de participar já participar do grupo profissional do Flamengo aos 17 anos, porque o Flamengo estava precisando de goleiro naquele momento, porque aqueles que lá estavam não tinham contrato. Tinham 5 goleiros, mas 4 estavam sem contrato e só o Zé Carlos, que Deus o tenha, o meu ídolo na época, só ele tinha contrato. Então, assim, o treinador de goleiro que estava trabalhando no profissional naquela época, junto com o Júnior, né, o nosso mítico Júnior, ele falou, olha, tem um garoto do juvenil que eu banco ele. E o Júnior falou, pô, mas juvenil, 17, não, pode trazer que eu banco. E foi aí que tudo começou. E aí eu já me apresentei no profissional, na pré-temporada, o Júnior adorou meu trabalho e ali eu fiquei até 2004. Claro que tive algumas oportunidades de jogar, como com 17 anos, mas eu me firmei realmente como goleiro titular no meio do ano de 2000, com o Zagallo, se não me engano, e ali eu fiquei até o final de 2004. Então foi uma experiência assim, super favorável, super bacana. Eu acho que eu pude deixar ali uma impressão bem legal, porque eu sou um grande flamenguista, né? Sempre torci pro Flamengo, e você poder torcer pro time que você ama e jogar, e no profissional, e ser reconhecido, e ter todo aquele carinho da torcida. Então isso para mim foi uma experiência maravilhosa e que me deu assim, base suficiente, maturidade para eu chegar numa Europa, né? E num clube como a Inter de Milão e vencer. Porque realmente aqui a cobrança aqui na Europa é muito grande, na Itália principalmente, na posição que eu jogo, que eu exerço. A posição de goleiro na Itália sempre foi uma posição muito respeitada, por sempre estarem ali brigando pelo posto de melhor goleiro do mundo. Então acho que basicamente essa minha passagem no Flamengo foi um misto disso tudo. Como você falou, serviu meio que de base para você vir para a Europa. E você veio para a Inter de Milão e você estava num momento muito especial na sua carreira. Conquistou 14 títulos. E na temporada de 2009 e 2010... Vocês estão bem formados, hein, cara? Parabéns! Bem ser. Legal! E na temporada de 2009 e 2010 você conquistou os 3 grandes, a Liga dos Campeões, a Copa Itália, a Série A e ainda o título de melhor goleiro do futebol europeu. Como foi ser protagonista desse time e por que você acha que deu tão certo? A sua amizade com o Lúcio e com o Michael, a sua parceria ali, teve influência nisso? Realmente acho que definitivamente foi o meu melhor momento na carreira, nessa passagem pela Inter de Milão. Foi onde, como você citou, em 7 anos nós conquistamos aí 14 títulos, conquistei 14 títulos, uma média de 2 títulos por ano. Então, claro que foram vários grupos, mas acho que a base ela foi sendo mantida durante esse período. E no ano de 2010, quando você citou que nós ganhamos aí, quando eles falam a tríplice coroa, né, que são os 3 principais campeonatos, eu acho que a gente teve uma mão ali, uma ajuda muito boa do José Mourinho, que é um excelente treinador, considerado um dos melhores do mundo, já foi considerado o melhor do mundo. Então ele montou um time
né? Ele chegou no primeiro ano, ganhou o campeonato italiano, mas ele tinha sido contratado pela Inter de Milão para ganhar a Liga dos Campeões. E é bem legal, acredito eu, que quando você é contratado para exercer uma certa função, atingir um certo objetivo e você atinge, acho que é muito gratificante. Então ele foi contratado justamente para isso, porque a Inter de Milão não ganhava a Liga dos Campeões há 45 ou 42 anos. Foi uma coisa bem trabalhada, planejada, que é uma coisa que eu respeito aqui na Europa, planejamento. Você saiu desse ano de 2010 e na Inter num momento muito especial, como eu falei na sua carreira, e foi jogar a primeira vez como titular uma Copa do Mundo pela seleção. E o Brasil foi eliminado pela Holanda. Depois disso você entrou numa fase meio que complicada na Inter. Você diria que isso foi um reflexo dessa eliminação? Não, vou explicar muito bem o que aconteceu. Ali, depois de 2010, né, eu voltei à Inter de Milão, onde a Inter de Milão tinha ganho tudo. E normalmente o mais difícil para um grupo de trabalho, quando você ganha tudo, é você manter aquele auge, é você manter aquele nível. Então, as pessoas falam muito que eu tive uma queda de rendimento, mas não acredito que não tenha sido só eu. Eu acredito sim que em um grupo, né, eu acho que a gente não conseguiu dar sequência, porque a partir do momento que você demonstra um excelente trabalho, a cobrança aumenta. Mas para nós jogadores não, porque eu acho que a fase principal de um jogador, de um esportista, qualquer coisa que você for fazer na vida, um advogado, um dentista, não sei, quando você atinge um certo nível de exigência e você obtém sucesso, eu acho que o mais difícil é manter aquilo ali. E de repente a gente não conseguiu, o Mourinho saiu, que era era a base do time, digamos assim, o treinador é a haste da bandeira que sustenta tudo. Então foi várias coisas sucessivas que levaram a essa situação. E depois, no ano seguinte, a Inter começou com um projeto de um fair play financeiro. Era uma coisa que já tinha, algumas pessoas já tinham vindo até mim conversar comigo e eu não acreditava. Acreditava que pelo fato daquele grupo ter conquistado, que conquistou, que isso não existiria. Todo mundo ia jogar até envelhecer ali na Inter. Mas foi um projeto que a diretoria impôs. Me propuseram uma redução de salário e eu não quis, não aceitei. Falou, se você não reduzir o seu salário, você está fora. Porque hoje em dia, esse período eu entendi o seguinte, você ter contrato não te garante nada, entendeu? E foi um período complicado porque ainda tinha a Copa de 2014. E eu sempre sonhei em ser campeão do mundo, e ainda sonho. E o que acontece? E aí eles meio que usaram isso contra mim. E aí realmente fiquei muito triste por tudo aquilo que eu tinha feito, a minha história, com a torcida, títulos, enfim. Mas acabei optando ir jogar na Inglaterra, um time que no Brasil ninguém conhecia, mas que em termos de Europa e Inglaterra principalmente é um time muito respeitado, que é o Queen's Park Rangers. Né? Então todo mundo está falando assim, o que esse cara está fazendo com a carreira dele? Eu simplesmente não aceitei uma redução salarial, porque quando eu assinei o contrato pela Inter, né, no caso aquele último contrato, eu não tinha posto uma pistola na cabeça do presidente e falei, eu quero que você me pague isso, e pronto. Não, acho que ele me pagou porque eu estava merecendo naquele momento. Então depois eu não merecia mais. Então isso não aconteceu só comigo, depois foi com o Maicon, depois foi com o Lúcio, depois foi com o Schneider, e isso comprova essa situação que eu falei do fair play financeiro, porque o presidente ele já estava pensando em passar o clube. Tanto é que foi o que aconteceu, o Morad vendeu a Inter para o Toí. Eu acho que é um indonesiano ou da Malásia, não sei onde ele é. Então foi basicamente isso, foi uma situação mais financeira, eu não aceitei reduzir meu salário e acabei sendo castigado por isso. E você falou sobre o sonho de ser campeão do mundo. E apesar disso, das pessoas julgarem que você entrou numa má fase na Inter, você foi convocado na Copa das Confederações, defendeu o pênalti de Diego Forlan e conseguiu ajudar o Brasil a ser campeão. E na Copa do Mundo, você defendeu 2 pênaltis naquela disputa por pênaltis, mas depois vieram aqueles 7 gols da Alemanha. Você diria que é difícil ser goleiro? Por que acontece isso de você passar de herói a vilão? Mas é normal, mas eu não me sinto vilão não. É claro que todo mundo... Não, eu sei, mas essa é a mística do futebol, isso é normal. Mas assim, eu acho que para exercer a minha profissão realmente tem que amar muito, né? Porque você está sujeito a isso. Aquilo que você falou no linguajar futebolístico, um dia você é herói, outro dia você é vilão. Mas assim, não troco nada e não mudo nada daquilo que aconteceu na minha carreira. Eu acho que nada é por acaso,
né? Eu acho que a gente tem que festejar quando se obtém sucesso, você tem que gozar aquele momento, você tem que comemorar com quem você ama, com a torcida. E no momento de adversidade, você tem que ser forte, você tem que saber superar, você tem que saber tirar sempre alguma coisa de positivo, não só para o futebol, mas para a vida, né? Você se transforma num ser humano melhor, você começa a valorizar coisas que de repente você não estava valorizando, você começa a enxergar coisas que de repente você não estava enxergando, porque eu acho que nada é por acaso, né? Eu acho que num todo. Então isso tudo que vem acontecendo comigo, que aconteceu comigo, eu sempre tiro algo de positivo, muita coisa de positivo, e em relação às coisas que foram bem sucedidas, eu comemoro, eu gosto. Então acho que por isso que eu consigo ser tão forte psicologicamente em relação a isso, entendeu? Porque eu já vivi do céu ao inferno, digamos assim. Então eu acho que assim, o céu seria todos os títulos que eu conquistei individual, todos os títulos que eu conquistei coletivamente, né, na seleção brasileira, nos times que eu passei. E o inferno, eu acho que eu posso resumir nas eliminações da Copa do Mundo, porque é o título assim que mais eu tenho vontade de ganhar, e já tive a oportunidade 3 vezes, que foi em 2006, mesmo sendo terceiro goleiro, em 2010 e 2014. Mas às vezes a gente não consegue conquistar tudo, mas o importante é que eu boto minha cabeça no travesseiro e falo assim, eu dei o meu máximo, eu fiz aquilo que eu podia fazer para ajudar. A pior sensação que o ser humano pode ter é quando ele não atinge um objetivo, mas depois ele fica se cobrando e falando assim, ah, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito assim, eu podia ter feito assado. Eu acho que essa é a pior sensação. Então, no meu caso, tudo que eu fiz e não obtive sucesso, mas eu dei o meu máximo. E eu durmo com a minha cabeça tranquila, entendeu? Agora, claro que a vida ela é feita de situações que de repente mais inesperadas que você possa vir imaginar, que foi aquele 7-1 da Alemanha. Ninguém, nem o torcedor alemão mais otimista pensaria que numa semifinal de Copa do Mundo contra uma seleção brasileira pudesse acontecer o que aconteceu. Mas aconteceu. E vamos fazer o quê? Eu vou me matar? Vou ver trancado? Não, é levantar a cabeça, não matei ninguém, não roubei ninguém, vou seguir em frente no caminho, continuando a fazer aquilo que eu... Até porque eu tenho 2 filhos, tenho uma família, eu tenho que servir de exemplo. E para outras pessoas também, né? Então acho que esse é o recado que eu gostaria até de passar, aproveitar o seu canal aí para... Fica à vontade. Nas adversidades, sempre busque força para dar a volta por cima, isso é o mais importante.